Bem-vindo! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto no design de soluções automatizadas, RAD. O modelo RAD é uma ferramenta muito útil durante a fase de estudo do processo. A finalidade do documento é comunicar à empresa IAT os detalhes do processo a ser automatizado. Na página de rosto, digite o nome do processo, o cliente e o número da versão. Na página seguinte, há uma tabela para controle de versão. Quando uma nova versão é publicada, são indicados a data, o número da versão, a descrição das alterações e o autor. Na página seguinte está o índice. Vamos passar para a primeira seção, o objetivo do documento. O objetivo do documento é delinear o processo manual e automatizado, descrever todas as exceções e definir o processo para seu desenvolvimento. A descrição do processo manual como está é o principal critério para iniciar a fase de projeto. A descrição da solução automatizada como será é necessária para relacioná-la aos requisitos comerciais. O objetivo do projeto deve ser declarado. O motivo pelo qual o processo é robotizado. O exemplo a ser substituído está destacado em amarelo. O objetivo do projeto pode ser reduzir o tempo ou aumentar a precisão do processo. Em seguida, uma tabela é preenchida com os principais contatos dos participantes do processo. A função, o nome, as informações de contato e as observações são indicados. Em seguida, são especificadas as métricas do processo. Aqui especificamos as métricas recomendadas. Se necessário, você pode adicionar suas próprias métricas. Especifique o nome completo do processo, o departamento, a programação e o tempo de execução e quantas transações ocorrem por período. Observe também se há períodos de pico. Por exemplo, no final do mês, o volume de solicitações pode se multiplicar várias vezes. Registramos os períodos de pico e o número de transações na tabela. O número de funcionários em tempo integral que executam o processo também deve ser especificado. Se esperarmos alguma mudança no número de transações, isso também deve ser registrado. Agora, especificamos os dados que recebemos como entrada. Por exemplo, documentos PDF na forma de imagens ou arquivos Excel, digitalizações, etc. E os dados de saída obtidos como resultado do processo. Na próxima linha, observamos os efeitos qualitativos da robotização. Por exemplo, a liberação de 500 horas por mês ou a redução pela metade do tempo de processamento. Se o processo tiver um tempo de execução limitado, especificamos isso em SLA para o robô. Em seguida, passamos à descrição do processo como ele está sendo executado agora, como está. O processo de robotização deve ser robusto para trabalhar sem supervisão, capaz de se recuperar de situações imprevistas e operar simultaneamente em várias máquinas. Adicione uma breve descrição em poucas linhas e em etapas. Especifique todos os programas usados. Coloque também o diagrama do processo em qualquer formato conveniente. Ele deve ser simples o suficiente para que toda a equipe possa entender. A seguir, as etapas do diagrama são descritas em mais detalhes com capturas de tela. Todos os elementos importantes são destacados. Essa descrição deve ser compreensível para uma pessoa que nunca tenha feito isso antes, e ainda mais detalhada e elaborada. O robô executa um determinado conjunto de etapas lógicas, portanto, tudo deve ser pensado e descrito em detalhes. Em seguida, passamos a descrever o processo após a robotização, como será. É claro que algumas nuances podem aparecer durante o processo de robotização e o processo pode precisar ser modificado. Portanto, não é necessário descrever a sequência de ações em detalhes. Por exemplo, ao contratar um novo funcionário, é necessário inserir os dados do funcionário no SAP. Se o processo for realizado por uma pessoa, ela primeiro abre os dados do funcionário, abre o SAP e insere os dados no sistema. E se o processo for executado por um robô, pode ser mais adequado primeiro ler todos os dados de todos os funcionários e só depois inseri-los no sistema. Ou seja, a sequência de etapas do processo muda. A estrutura da descrição do processo como será é a mesma. São descritas as etapas, as programações planejadas e um diagrama. Também é possível adicionar um diagrama de arquitetura para especialistas técnicos, indicando quais sistemas e como eles interagem, em quais portas, o uso de filas de dados, Pixmaster, Pixstudio, bancos de dados e outros sistemas. Em seguida, especificamos as métricas da solução robótica. Podemos especificar quais dados estamos obtendo. O resultado esperado, o que deve acontecer no final.
Especificar como o robô será ativado. Pode ser algum tipo de acionador. Por exemplo, pode ser um e-mail com alguns parâmetros. Ou pode ser o aparecimento de um arquivo em uma pasta. O robô também pode ser iniciado de acordo com uma programação. Se forem usadas filas de dados, você deverá especificar como elas serão chamadas. A política de senhas é prescrita. Especifique onde elas são armazenadas. Em seguida, especifique se alguma modificação precisa ser feita no sistema. Por exemplo, se usarmos o Excel, devemos especificar que o Excel deve estar instalado na máquina em que esse processo será executado. É necessário especificar todas as modificações que ocorrerão no sistema durante o processor como será em comparação com o processor como está. Também é necessário especificar os riscos que podem surgir no projeto. Por exemplo, esse risco pode ser o CAPTCHA ou as dificuldades de acesso ao programa. Em seguida, são especificadas as condições necessárias para o projeto. Essas são as condições técnicas e comerciais. As condições técnicas necessárias para iniciar o processo são as seguintes. Por exemplo, um agente Pix precisa ser configurado, é necessário acesso à internet, etc. Essas condições podem ser entregues a um técnico e ele implementará tudo. As condições comerciais estão detalhadas abaixo. Por exemplo, os funcionários devem concordar com suas operações diárias com determinadas condições. Ou os funcionários devem enviar a solicitação a uma agência postal específica. As exceções agora são especificadas. As exceções comerciais são condições sob as quais o processo não deve ser executado. Por exemplo, temos um processo automatizado de emissão de cartões. Uma pessoa deve ser maior de idade para receber um cartão. Então, todas as solicitações de menores de idade são consideradas uma exceção comercial. Nesse caso, o usuário comercial pode receber uma notificação de que o serviço não pode ser fornecido. Exceções técnicas são exceções que ocorrem como resultado de um processo. Por exemplo, o acesso à internet é perdido ou um usuário insere dados incorretos. A próxima seção é o monitoramento e o relatório das operações. A seguir, descrevemos com mais detalhes quando e como o processo é iniciado e o que acontece durante sua execução. Como o funcionário digital comunica os resultados do trabalho. Por exemplo, ele pode adicionar texto para e-mails em uma situação específica. Na seção Segurança e Credenciais, é necessário especificar onde e como os dados são armazenados. Por exemplo, no master ou em bancos de dados externos. Isso conclui a elaboração do documento. O design da solução é uma etapa muito importante para iniciar o desenvolvimento. O sucesso da automação está na fase de design. Descrições incorretas de processos podem resultar em custos consideráveis. Evite descrever processos longos do início ao fim. Para evitar a perda de detalhes importantes, é melhor dividir o processo em pequenas partes lógicas. No processo de descrição, pode parecer que o processo está mudando constantemente e que você precisa escrever 1 milhão de condições diferentes para levar tudo em consideração. Nesse caso, concentre-se nos cenários mais favoráveis. Quando o documento estiver pronto, é necessário percorrer as etapas do processo descrito com o implementador, usando casos reais como exemplos. E, em caso de discrepâncias, faça ajustes. Isso conclui esta lição. Até a próxima!